Você tem problemas no fígado? Você tem problemas no seu estômago? Quero falar para você, olha aqui nas minhas mãos, Figo Forte, um suplemento, um produto 100% natural que vai auxiliar você que tem problemas no fígado. Olha só os ingredientes desse excelente suplemento Figo Forte: espinheira santa, carqueja, quinha, hortelã, boldo, cavalinha, tudo isso dentro desse potente suplemento Figo Forte, que auxilia na má digestão, pressão alta, azia, gastrite, diabetes. Você que tem mau hálito, má circulação, ajuda até no emagrecimento. Atendimento exclusivamente somente pelo WhatsApp 87763030. 87763030. Esse é o WhatsApp. Entre em contato agora mesmo para você adquirir o seu suplemento natural. Não tem contraindicação, qualquer pessoa pode tomar. Figo Forte, exclusivamente o atendimento pelo WhatsApp. Entre em contato e adquira já o seu. Olá, você que está precisando de óculos de grau, de óculos esporte. Venho apresentar para você a Ótica Marina Prado. Isso mesmo, Ótica Marina Prado. Está precisando de óculos? Temos todas as formas de pagamento: à vista, cartão e crediário próprio. Isso mesmo, crediário próprio. Está precisando de óculos? Não tem mais desculpa. Ótica Marina Prado, 8591720041. Ótica Marina Prado. Vou buscar você em casa, levo para fazer o exame totalmente grátis e depois levo para casa novamente, tá bom? Pego você em casa, deixo você em casa, só na Ótica Marina Prado. E o exame, a consulta comprando óculos com a gente é grátis. Muito bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, Fortaleza, bom dia, Ceará, bom dia, Brasil. Primeiro de janeiro de 2026, que bênção, que maravilha, glória a Deus. Mais um ano se inicia e eu creio que as bênçãos de Deus estarão sobre mim, sobre você, sobre a sua família nesse novo ano. Não fica triste, não murmura, não desanima, porque eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano de grandes vitórias. Por que eu digo isso? Porque eu tenho certeza que luta vai ter, com certeza terá, porque as lutas sempre estarão presentes nas nossas vidas, mas nós estamos com o Senhor Jesus e é Ele quem vai na nossa frente, é Ele quem luta as nossas lutas, é Ele quem batalha as nossas batalhas e Ele vai nos dando vitória para a glória de Deus, tá bom? Então essa é a nossa oração, é o que eu profetizo. Eu não vou profetizar aqui para você derrota jamais, percas nenhuma. Eu vou profetizar aqui vitórias para você, para sua família. Eu sei que as lutas vão vir, claro, todos nós sabemos, mas nós temos que profetizar e chamar à existência aquilo que não existe, a vitória, as bênçãos de Deus, as promessas do Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, você vai ter o melhor ano da sua vida para a glória de Deus. Eu creio em muita saúde, muita paz, muita alegria, muita prosperidade, dinheiro no bolso, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, tá bom? Começamos mais um ano para honra e glória do Senhor Jesus. Olha, o culto da virada foi bênção de, meu Deus, o que foi aquilo, hein? Extraordinário, a bênção de Deus, o agir de Deus, a glória de Deus. Foi um momento muito especial. Começamos o ano, hein? Então, glória a Deus. Vamos à frente, vamos avante, vamos trabalhar, porque o Senhor Jesus está conosco e a vitória do povo de Deus para a glória de Deus. Mais uma manhã de bênção começando hoje, nessa quinta-feira abençoada, 1º de janeiro de 2025. O ano já começou e nada de murmurar, hein? Coloca um sorriso no rosto e é só alegria para a glória de Deus. Nós vamos agora com a Rede Bioclínica e depois da Rede Bioclínica nós já vamos com as respostas, conselhos com o nosso pastor Márcio Prado, porque aqui você aprende, aqui você cresce,
Aqui tem palavra de Deus para você, tá certo? Aqui você vai conhecer sempre da palavra de Deus e aprender sobre o que diz a Bíblia, tá bom? É as respostas, conselhos com o pastor Márcio Prado. Participa com a gente, manda a sua mensagem 859-9675-5511. Esse é o WhatsApp da sua participação, tá bom? Então participa com a gente no nome do Senhor Jesus. Vamos às respostas, vamos aos conselhos. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Bom dia, pastor. Meu filho tem 17 anos. Descobri recentemente que ele está usando maconha. Não sei o que fazer, pastor, nem como agir. Já orei, pedi de joelhos e entreguei nas mãos de Deus. Mas sei que é preciso tomar atitudes. Mas estou perdida. Ele nunca havia me dado trabalho. Preciso de uma orientação, pastor. Aí a gente está entrando num terreno bastante delicado. Se exige um cuidado muito grande, muita sabedoria, muito tato para lidar com a situação. Porque esse jovem já tem 17 anos, daqui a um ano ele é de maior. A gente não pode tratar um jovem de 17 anos como se ele tivesse 12, 10, 5 anos de idade. O tratamento é outro, ok? Então você tem que orar, consagrar, pedir a Deus direcionamento e tentar, na oração e no diálogo, arrancar seu filho dessa situação, através da oração e da conversa, do diálogo. Não tem mais idade para você amarrá-lo em casa, para você trancá-lo em casa, para você impedi-lo de sair de casa. Isso não vai funcionar, porque é o tipo da situação, quanto mais a gente estrangula, quanto mais a gente faz pressão, mais piora. Mais piora. Quando a pressão é muito grande, o jovem na adolescência, ele não suporta. E de outra forma, você não pode se acomodar com essa situação. Você não pode estar acomodado como uma mãe que ama o filho, como um pai que ama o filho. Não vai ver uma situação dessa não vai se incomodar, não. Você vai ter que lutar pelo seu filho, orar, jejuar, consagrar, conversar, confrontar em alguns momentos, confrontar a situação, né? E tentar tirar o que ele gosta, né? E ver como é que vai fazer a situação. Tá entendendo? Porque é uma situação muito... A maconha, Breno, ela é porta de entrada para as outras drogas. Porque o cara fuma maconha e depois ele quer algo mais. Porque a maconha não está mais fazendo o efeito que fazia antes, né? Levando ele para aquela situação que levava antes. E aí ele vai em busca de outras drogas e a maconha é a porta de entrada. E a maconha é droga, tá? A maconha, a cannabis, que é a substância que é usada para fins medicinais, é outra coisa. É outra coisa. Muita medicação para criança autista que funciona vem da cannabis. Entendeu? Tem uma medicação que o meu filho usa que vem dos Estados Unidos. Vem dos Estados Unidos. E essa medicação ela é da cannabis, vem lá de Los Angeles. Ela é feita através dessa substância tirada da maconha, cannabis. Mas ela não pode ser usada para fins recreativos. Porque, sinceramente falando, essa pessoa vai ter a sua vida completamente prejudicada pelo uso dessa droga. Ela causa lentidão cerebral, ela causa sonolência, ela deixa o sujeito preguiçoso, entendeu? Deixa o sujeito preguiçoso. Ela traz sérias complicações. Então, é droga, vicia, pode ser a porta de entrada para outros vícios. Quando se mistura com bebida, aí a situação já muda. Então, assim, você está certa com a sua preocupação, mas você tem que ter muita sabedoria, porque a gente está andando por um terreno muito delicado, tá bom? Então, eu vou orar por você, pelo seu filho, pela sua família. Ore, consagre sua vida, faça jejum e confronte seu filho. Converse com ele e tente arrancá-lo dessa situação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Não haja na ira, porque na ira não opera a justiça de Deus. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, haja com amor e paciência e firmeza. Você pode ser humilde e ser firme ao mesmo tempo, ok? Pois tá, um cheiro, um abraço, Deus te abençoe. Vamos lá, pastor,
Deixa eu ver aqui. Uma pessoa que tem má índole, que é mau caráter, que é trapaceira, ela está doente, é o diabo na vida dela, ela é assim mesmo, não tem jeito, ou pode ser transformada de verdade? Uma pessoa Que tem má índole, que é mau caráter e trapaceira. Ela está doente, é o diabo na vida dela, ela é assim mesmo, não tem jeito, ou pode ser transformada de verdade? pode ser transformada de verdade, mas eu acredito que está entre os milagres mais raros que existem. Vou repetir, ela pode ser transformada de verdade, mas está entre os milagres mais raros que existem. Por quê? Porque você vê na Bíblia toda Jesus pregando uma palavra poderosa, mostrando sinais poderosos de Deus, que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, né? Então você viu Jesus curando coxos, você viu Jesus dando vista aos cegos, você viu Jesus ressuscitando os mortos, né? E durante todo o seu período, ele teve ali os seus discípulos com ele, que estavam sendo treinados por ele, né? Entre esses seus discípulos, tinha um que tinha um problema gravíssimo, seríssimo de caráter. O nome dele era Judas. Pedro tinha um problema de personalidade. Pedro era sanguíneo, em alguns momentos ele era explosivo, em outros momentos ele era capaz de respostas maravilhosas, né? Em outros momentos Jesus disse: para trás de mim, Satanás, com Pedro, chamou de Satanás, porque ele o aborrecia. E Pedro disse para Jesus: Senhor, se for preciso eu morro contigo. Os discípulos disseram o mesmo. E o Senhor disse: Pedro, eu te conheço tua natureza, rapaz. Antes que o galo cante uma vez, tu vai me negar 3. Antes que o galo cante uma vez, tu vai me negar 3 vezes. E foi justamente isso que aconteceu, ok? Então o que é que acontece? Judas, que era o tesoureiro, que era aquele que tomava conta do caixa do ministério, era um sujeito que tinha um problema gravíssimo de caráter. Ele ouviu Jesus durante 3 anos e meio. Ele esteve com Jesus, dormindo ao lado de Jesus, acordando ao lado de Jesus. Ele viu todos os milagres que Jesus operou. Mesmo assim, ele decidiu traí-lo. Na noite da ceia, Jesus lavou os pés de Pedro, Jesus lavou os pés de Judas, lavou os pés de todos os discípulos. Na noite da ceia, Judas estava sentado próximo a Jesus, Jesus molhou o pão no vinho e entregou para Judas num gesto de amizade e o chamou de amigo. Como quem diz assim: ainda dá tempo para você mudar de ideia. Eu sei o que você vai fazer, mas ainda dá tempo para você mudar de ideia. Mesmo assim, Judas foi e vendeu Jesus por 30 moedas. Então, assim, o camarada que andou com Jesus 3 anos e meio e viu todos os milagres que Jesus fez e não se permitiu, não se deixou ser transformado, ser curado no seu caráter, e com o passar dos anos, com a convivência humana, como experiência de pastoreado, eu descobri que um dos milagres mais raros que existe é as pessoas serem transformadas no seu caráter. Alcançar uma cura não é tão difícil. Alcançar um milagre, ser arrancado de um leito de morte não é tão difícil. Difícil é aquela pessoa que está na igreja e não consegue deixar de ser hipócrita, não consegue deixar de ser falsa, não consegue deixar de ser mau caráter, não consegue deixar de ser fingida, não consegue deixar de ser maldosa, não consegue deixar de ser falsa com todo mundo, com as pessoas. E está ali na igreja, ouvindo a palavra, está ali, você vê, pensa que é crente, mas não é joio. Entendeu? Então eu acho um dos milagres mais raros que existe. Agora, respondendo a sua pergunta, é possível? É possível. Eu conheço muitas pessoas que foram completamente transformadas no seu caráter. Quando você quer, quando você permite que Jesus trabalhe na sua vida. Ninguém tem poder para mudar quem não quer ser mudado. Não dá. Não dá. Por mais que você ame um filho, por mais que você ame seu esposo, por mais que você ame sua esposa, nós não temos o poder de mudar quem não quer ser mudado. Só quem tem poder de mudar é o Espírito Santo, quando a pessoa quer mudar.
quando ela reconhece que ela precisa de mudança, quando ela se arrepende dos seus pecados. E o Espírito Santo só age na vida dessa pessoa se ela quiser. Ele pode até agir na vida de uma pessoa através da minha oração, do meu jejum, da minha consagração, pedindo a Deus para tirar a venda dos olhos, pedindo a Deus para repreender a opressão sobre a vida dessa pessoa, pedindo a Deus para ter lucidez para tomar suas decisões e fazer suas escolhas. Mas no momento que ela tem lucidez ali, ela pode decidir, eu quero Jesus, eu quero mudança para a minha vida, ela pode decidir, eu não quero. E a decisão que ela decidir, a decisão que é redundância, né? A decisão que ela tomar, então o Espírito Santo vai respeitar, porque Deus respeita o livre-arbítrio. Então, se a pessoa disser, eu não quero, Deus vai respeitar isso. Se ela disser, eu quero, então Deus vai te ajudar, vai te sustentar, vai te fortalecer. Mas é possível, sim, uma pessoa ser transformada no seu caráter. Agora, a prova disso não é a pessoa chorar, olhar para você chorando, falando que não vai fazer, que isso, aquilo. A prova disso não é essa. A prova disso é a mudança dessa pessoa no passar do tempo. É você ver que ela mudou realmente suas atitudes, que ela realmente não é a mesma pessoa. Porque a gente só tem esse jeito de a gente descobrir a verdade. A verdade se descobre através das atitudes. Então não adianta falar uma coisa e aquilo que você fala não tem alinhamento com aquilo que você faz. Então é a atitude da pessoa que vai revelar para Deus, que vai revelar para você, para todo mundo que ela realmente mudou, tá bom? Mas é possível sim. Cheiro, um abraço, que Deus te abençoe. Muito bem, povo de Deus, estamos de volta aqui na programação do Manhã de Bênção, tá bom? Estamos juntos aqui com você nessa quinta-feira abençoada para a glória de Deus. E olha, gente, deixa eu avisar para você, hoje é quinta-feira, não é? Nós já amanhecemos na igreja, não é? Por conta do culto da virada. E assim, hoje em especial, atenção, pelo amor de Deus, hoje, quinta-feira, especialmente hoje, nós não teremos o nosso culto de noite, tá bom? Nossa campanha de libertação profunda hoje, lá na Vila Peri, por conta de ser um feriado, não é? Hoje é o feriado, primeiro feriado, 1º de janeiro, dia 1º do ano, né? E assim, como nós já viramos o ano na igreja, já amanhecemos o ano na igreja, tivemos o culto da virada, então hoje, especialmente hoje, nessa quinta-feira, nós não teremos o nosso culto à noite lá na Vila Peri, tá bom? O culto hoje, quinta-feira, foi cancelado, tá bom? Mas na próxima quinta-feira já volta tudo ao normal, tá certo? Tá bom? Domingo agora tem culto, normal, tá certo? Aguardamos você, pastor Márcio Prado vai estar pregando, não vai viajar, tá bom? Vai estar pregando no domingo pela manhã, vai estar pregando domingo à noite, tá bom? Domingo pela manhã agora, 8h30 da manhã, pastor Márcio Prado vai estar no altar, ele não vai viajar, vai estar no altar pregando a palavra de Deus, e domingo à noite também vai estar pregando a palavra de Deus, domingo no Maracanaú, tá bom? Domingo vai estar no Maracanaú, tá bom? Essa novidade que o pastor Márcio Prado trouxe para esse ano de 2026, todos os domingos o pastor Márcio Prado à noite vai estar no Maracanaú, tá bom? Vai estar no Maracanaú pregando a palavra de Deus. Então você não pode ficar de fora, você que é do Maracanaú, que gosta de ouvir a palavra de Deus através da vida do pastor Márcio Prado, todo domingo, confirmado nesse ano de 2026, o pastor Márcio Prado vai pregar à noite no Maracanaú. Pela manhã lá na Vila Peri. Manhã Vila Peri, 8h30 da manhã. À noite Maracanaú, tá bom? Então vem estar conosco nesse domingo, seja na Vila Peri pela manhã ou à noite na Vila Peri ou no Maracanaú à noite às 18 horas, tá bom? Endereço do Ministério Nova Vida Vila Peri é Cônego de Castro 1920. Endereço do Maracanaú é Rua 1, número 2024, Cágado, Ministério Nova Vida Maracanaú, tá bom? Então domingo agora tem culto normal e o pastor Márcio Prado vai estar pregando a palavra de Deus. Mas hoje, quinta-feira, o nosso culto está cancelado. Por conta aí nós já tivemos o culto da virada, já amanhecemos o ano na igreja, né? Então hoje é feriado, as pessoas ficam aí com as suas famílias em casa, aquele descanso, tá bom? Então hoje em especial o culto da quinta-feira hoje está cancelado, mas quinta-feira que vem já volta ao normal, tá bom? Fica esse recado aí importantíssimo para você que está acompanhando hoje a programação do Manhã de Bênção. Nós estamos aqui juntos, aqui na programação do Manhã de Bênção. E agora vamos àquele momento especial, pregação da palavra de Deus. Deus vai falar conosco através dessa mensagem, através da palavra de Deus com o pastor Márcio Prado. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Diz aí para quem está perto: a gente não resolve nada com o coração irado.
vai passar. A gente não resolve nada se precipitando, metendo os pés pelas mãos. Eu nunca esqueci a história de uma família nordestina que foram morar no Rio de Janeiro, numa comunidade. A mulher baiana, casada com um baiano, morando numa comunidade do Rio de Janeiro. Um belo dia o marido estava jogando sinuca na mesa de bar lá da comunidade, lá do morro. E aí o irmão dessa baiana chega de surpresa, sem ter avisado nada para ninguém. Quando ele bate na porta de casa, a irmã vê, o irmão é tomada pela surpresa, faz aquela festa, abraça o irmão, coloca o irmão para dentro de casa. Quando ela está dentro de casa com o irmão abraçada, alguém passa um papudinho daqueles, passa e vê pela janela. E chega lá e diz: ei, a tua mulher está em casa agarrada com um homem dentro de casa. E o camarada que já tinha tomado umas, se arma de uma peixeira, invade a casa e mata a esposa. Depois é que ele ouve: eu sou irmão dela, por que você matou a minha irmã? E aquele homem está ali, desesperado diante da situação, porque não teve calma, porque não teve paciência. Alguém está me ouvindo aqui? Diz: irmão, você fez a campanha. Faz forte, mais forte. Você fez a campanha. Agora espera, porque a promessa foi gerada, porque a provisão e a providência de Deus já está a caminho. Grande é o livramento, não te preocupes, Deus está cuidando de tudo. Despede Abraão, deixa Agar ir embora com Ismael, porque eu vou cuidar. E Abraão disse: se Deus vai cuidar, então a minha alma está tranquila. Se Deus vai cuidar, então a minha alma está em paz. Amém ou não amém? Diz aí: se assossega. Se assossega. Segundo lugar, nós encontramos na história de Agar uma situação de injustiça. E entre muitas coisas que eu poderia falar sobre injustiça, uma dessas injustiças que cercam a vida de muita gente é você ser arrastado para uma situação de sofrimento por causa do erro dos outros. Alguém está me ouvindo aqui? Ser arrastado para uma situação de sofrimento por causa do erro dos outros. Foi o que houve com Agar. Ela não tinha nada a ver com a situação de Sara e de Abraão. Ela não tinha nada a ver com o problema que eles tinham de infertilidade. Mas de repente Sara resolve fazer uma loucura. Se precipita e traz Agar para dentro da sua vida. Amém ou não amém? Abrindo parêntese, diga aí para quem está perto de você: cuidado com as pessoas que você traz para dentro da sua vida. Cuidado com as pessoas que você traz para dentro da sua casa. Olha para cá, olha para mim. Mas está ali para Agar, foi motivo de anos de humilhação e de sofrimento, o desprezo que Sara tinha por ela. Alguém está me ouvindo aqui? Quantos aqui não estão sofrendo? Porque você pode até dizer: pastor, na minha vida está tudo normal. O problema é meu filho. A situação dele está gerando um sofrimento profundo. Pastor, na minha vida está normal. O problema é meu marido.
Pastor, na minha vida está tudo normal, o problema é a confusão na minha casa, é a confusão na minha vida. Pastor, por mim está tudo normal, mas eu não sei ver uma pessoa por quem eu tenho um grande amor num estado deplorável de sofrimento, e você sem querer é arrastado para esse sofrimento. Alguém está me ouvindo aqui? E por que é que nós estamos aqui? Por que é que Deus nos chamou para aqui nessa noite? Nós temos que profetizar em cima dessas situações. Nós temos que profetizar em cima dessa realidade. E declarar: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, eu não gerei filhos para serem escravos de Satanás. Assim diz o Senhor. Quem pode dizer isso? Senhor. Mais forte: Senhor, eu não gerei filhos para serem escravos do inimigo. Senhor, a minha casa não vai ser palco de guerras, de injustiças. A minha casa vai ser santuário de Deus. O inimigo não vai cirandar na minha casa, não vai destruir minha família, não vai escravizar as pessoas que eu amo. Eu declaro que caiam por terra nessa noite todas as cadeias do inferno, toda a obra do inferno, todo espírito de contenda caia por terra nessa noite. Diz aí para quem está perto: um demônio de afronta, Deus está expulsando da tua vida. Demônio da afronta, Deus está expulsando da tua vida. Olha para cá. Situações de conflitos que nunca se resolvem. Vou repetir. Conflitos que nunca se resolvem. E a maioria deles é porque às vezes nós queremos coisas que não temos estrutura emocional e nem generosidade no coração para tê-las. Queremos coisas que não temos estrutura emocional e nem generosidade no coração para tê-las. No projeto, na teoria, tudo é fácil. Na teoria, tudo dá certo. Sara queria um filho, dizendo ela: vou amá-lo, vou cuidá-lo, vou protegê-lo. Será meu filho. Mas ela não tinha, ela nunca o amou, ela nunca cuidou, ela nunca protegeu. Era tudo um teatro. Ela nunca aceitou de verdade essa criança a ponto de amá-lo. A criança se tornou algo incômodo na sua vida. E me diz se isso não é um retrato do que acontece na vida de muita gente. Quantos casais eu não vi aqui nessa igreja, quantas pessoas que chegavam para mim e diziam: pastor, eu estou namorando com essa pessoa, queria que o senhor orasse, abençoasse. Eu sou divorciado, ela também, ela tem 3 filhos, mas eu vou receber os filhos dela como se fosse meu filho. E aí essas pessoas namoram, se casam e vão conviver juntas. Aí a realidade bate na porta. Ele olha para os filhos dela e ele começa a se incomodar com a presença deles. A presença deles começa a incomodar. Enquanto eles são crianças, eles suportam. Mas quando eles se tornam adolescentes, e adolescente dá trabalho, ele começa a dizer assim: olha, você vai chegar o dia que você vai ter que escolher entre eu e os seus filhos. Não aguento mais esses meninos. Não aguento mais a presença deles na minha vida. É a mulher que se apaixona por um homem que tem filho. E quando ela está apaixonada, ela pega aquela criança, coloca no colo, cheira, beija.
Mas quando se casa, ela olha para aquele filho do marido ou filha do marido e ela vê o retrato da antiga mulher ainda presente na vida dela. E ela desconta todo o seu recalque, toda a sua revolta, todo o seu desprezo. Ela desconta na criança. E é por isso que nós temos visto tantas crianças problemáticas, tanto adolescente perdido, como consequência dessas crises, dessa desestrutura familiar. Olha para cá, olha para mim. A fé vivida na teoria é fácil, amar da boca para fora é fácil. Alguém está me ouvindo aqui? Diz, irmão, quem ama de verdade cuida. Quem ama de verdade protege. Quem ama de verdade ajuda e não despreza. Você está me ouvindo? Você pode glorificar o Senhor por isso? Olha para cá, olha para cá. Às vezes você quer algo de Deus, mas Deus está perguntando: você está preparado para isso? Você está preparado para essa jornada? Você reconhece o seu compromisso? Você reconhece as suas responsabilidades? A decisão de ter um filho não pode ser uma decisão emocional. Amém ou não amém? Quantas mães que parem um filho e depois não cuida? Não cuida. Nunca teve o dom e nem vocação para ser mãe. Que a mãe que tem dom e vocação, ela nunca ela sai de perto do seu filho. Alguém está me ouvindo aqui? Diz, irmão, antes de pedir qualquer coisa para Deus, se pergunte se você quer de verdade. E se você tem estrutura para lidar com todos os problemas e situações inesperadas da vida. Amém ou não amém? Deixa eu abrir aqui um parênteses. Todo mundo sabe aqui, a maioria, que eu tenho um filho de 5 anos adotado. Praticamente fui buscá-lo muito novinho, recém-nascido na maternidade. Meu filho é autista. Eu dizia para mim mesmo: nunca eu vou ter a capacidade de criar o filho de outra pessoa e amá-lo como se fosse meu filho, como se fosse sangue do meu sangue. E eu garanto a você, eu estou no altar debaixo do sangue de Jesus aqui. É um amor igual. É um amor poderoso. Não me vejo sem o meu filho. Ele tem 5 anos, eu digo: Senhor, me dá vida até ele crescer e não depender mais de mim. Esse é o nosso maior medo, né? De deixar os nossos filhos desamparados. Mas olha só, ontem ele comoveu meu coração. Porque ontem eu fui para o Maracanaú encerrar a campanha lá, e ele foi comigo, ele gosta de andar comigo no carro. Aí ele foi comigo, levei ele. Ele vai todo feliz comigo. Ele parece o patrão e eu sou o motorista dele. Chegamos na igreja, ele foi brincar. E assim, não leve a mal, chegou na igreja armado com 2 metralhadoras. Filho do pastor, armazinha de brinquedo. Ele quer ser policial. E aí terminou o culto, eu preocupado com o culto de hoje, preocupado em dormir cedo para hoje, estar com a cabeça bem alinhada para o culto, descansar bem e não dormir. Então eu preocupado com isso, eu saí mais cedo, esqueci ele. Mas a mãe dele estava lá. Mas ele ficou revoltado.
Ele não queria voltar com a mãe dele, ele queria voltar comigo. Ficou revoltado. Eu estou no meu quarto trocando de roupa. Ele sobe a escada, chega, abre a porta. Quando ele abre a porta, ele está muito triste. E como ele é um autista não verbal, então ele fala mais através de gestos. Fica buscando as palavras, fala mais através de gestos. Ele aprontou para mim, e depois ele aprontou para ele, fez assim e disse: o Ian, papai. Você esqueceu do Ian, papai. Você abandonou o Ian, papai. Você deixou o Ian, papai. E aquilo, aí ele sai e bate a porta. E aquilo comoveu o meu coração. Aí eu vou lá para a escada e fico chamando ele lá embaixo. E eu vejo pelo espelho ele andando lá embaixo, triste, de cabeça baixa, para lá e para cá. E eu digo: Ian, vem para cá, filho, vem ver TV com o papai, vem aqui para a cama comigo. Mas o Ian está chateado. Aí a dona Ila, que cuida dele também, diz: pastor, ele está chateado com o senhor. Ele disse que não vai não. O Ian estava chateado. Aí uma criança de 5 anos autista, que percebe essa situação de ser deixado, percebe essa situação de abandono, e isso lhe traz uma profunda decepção e tristeza com o pai. Me diga, crianças normais, que não vive isso uma vez na vida de maneira, sabe, mas que vive isso todos os dias. Me diga se isso não é o que acontece na vida de muita gente que está aqui, que chegou aqui hoje dizendo: Deus, eu já sofri muito, Deus, eu já passei por muita coisa, Deus, eu ainda estou sofrendo, Deus, eu não vejo mudança na minha vida, Deus, eu estou abandonado. Mas não está. Amém ou não amém? Por favor, olhe para quem está perto de você e diga assim: você não está sozinho. Amém ou não amém? Diga de novo: você não está sozinho. Deus não deu as costas para você. Alguém está me ouvindo aqui? Não desista, não desanime. Você não está sozinho. Diz baixinho agora: ei, você não está sozinho. Agora, sabe o que acontece? É que as soluções de Deus podem não ser compreendidas no primeiro momento. Vou repetir: as soluções de Deus para mim e para você, num primeiro momento, elas não são compreendidas. Num primeiro momento a gente idealiza como Deus vai fazer, idealiza como Deus vai agir, e Deus não faz nada daquilo que você idealizou. Nós temos sonhos perfeitos enquanto a vida é imperfeita. E algumas soluções de Deus, para que se resolva a vida, para que se vire a página, para que se prepare para viver o novo de Deus que está aguardando você lá na frente. Algumas situações, algumas soluções de Deus envolve, num primeiro momento, sofrimentos. Amém ou não amém? Envolve sofrimentos no primeiro momento. Envolve rupturas num primeiro momento. Envolve despedidas num primeiro momento. Não havia mais como resolver aquele inferno que virou a vida de Sara e de Agar. Não tinha mais como resolver aquele inferno na vida de Abraão, de ver 2 mulheres em guerra e colocando um irmão contra o outro. Então Deus tem que trazer uma solução. E a solução que Deus traz, ela é dura, mas necessária. Alguém está me ouvindo aqui? Diz aí: existem soluções de Deus que são duras, mas são necessárias. Alguém está me ouvindo aqui? Tudo
que Sara está mandando você fazer, você faz. E deixa que dessa criança quem vai cuidar sou eu, diz o Senhor. Mas envolvia o fato de Abraão mandar um filho adolescente embora de casa. Envolvia o fato de uma mãe enveredar por um deserto apenas com um saco de água e algumas uvas passas e alimento, pão. Envolvia o fato desse garoto se sentir perdido, abandonado. Pergunte aí para quem está perto, irmão, você alguma vez já se sentiu desorientado, sem rumo, sem direção? Hoje eu ouvi um amigo muito querido dizer para mim: pastor, eu estou perdido, e começar a chorar. Eu estou perdido. Mas não tinha outro jeito. Às vezes é doloroso, mas é necessário. Às vezes é difícil, mas é necessário. Às vezes é necessário se afastar. Às vezes é necessário deixar ir. E se alguém quiser ir, você deixa ir. Alguém está me ouvindo aqui? Às vezes é necessário. Sabe por quê? Porque Deus quer que você tenha paz. Ele quer que a sua vida seja plena. Ele quer te tirar de dentro de um inferno. E para Ele te tirar de dentro do inferno, Ele vai tirar as pessoas erradas da sua vida. Amém ou não amém? Diz aí, se prepare. Mais forte, se prepare. Deus vai arrancar as pessoas erradas da sua vida. Mais forte, mais alto, se prepare. Deus vai arrancar as pessoas erradas da sua vida. Alguém está me ouvindo aqui nessa noite? A questão é: estamos preparados para decisões fortes? Estamos preparados para ouvir Deus e não sermos dominados pelas emoções, mas governados pelo Espírito do Senhor? Dizer não para aquilo que eu quero ou para aquilo que eu estou sentindo, como Abraão fez. Abraão, não importa o que você quer, não importa o que você está sentindo, faça o que eu estou mandando, porque eu sei o que é melhor para você. Diz, irmão, faz o que Deus está mandando. Não adianta ter pena, faz o que Deus está mandando. Alguém está me ouvindo aqui? Deixa eu ser profeta na sua vida. Pastor, mas vai doer, mas passa. Faz o que Deus está mandando. Se é para arrancar, arranca. Se é para quebrar, quebra. Alguém está me ouvindo aqui nessa noite? Faz o que Deus está mandando. Diz aí, você não pode ser governado pelas emoções. Você tem que ser governado pela vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Quem crê nisso, abra a sua boca. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Humilhação e abandono. Alguma vez você andou sem rumo? Sem saber para onde ir, nem aonde quer chegar, nem o que vai fazer. Há uma semana atrás eu vi uma cena que me comoveu muito. Eu vi essa cena num vídeo do YouTube, de um cidadão andando no meio de uma rodovia, cheio de caminhões, e ele ali no meio daquela rodovia.
De repente um carro da PRF começa a dar cobertura para ele, protegendo, e ele andando no meio da rodovia. Aí ele sai da cobertura do carro da PF, se senta no asfalto e pede para um caminhão passar por cima dele. Ele diz: vem, vem. Sentado no asfalto chorando e dizendo: passa por cima de mim. Aí o carro da PF vem e toma a frente do caminhão. E os guardas descem e saem abraçados com ele, ele chorando e os guardas conversando com ele. Você já pensou quando a gente chega nesse ponto da vida? Esse é o ponto da vida que Agar chegou. Não quero ver meu filho morrer nos meus braços. Então ela deixa ele lá debaixo de uma árvore, de um arbusto. E ela se distancia. E ela chora, 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 até não ter mais lágrimas para chorar. O que fazer quando não se há mais nada a fazer? O que fazer quando não se há mais nada a fazer? Quando eu olho para essa história e a primeira coisa que Deus me traz à mente é esperar em Deus. Ele nem tarda e nem falha, nem tarda e nem chega atrasado. Ele chega no finalzinho, na hora certa. Sabe por quê? Diz aí: Ele é o Deus do teu passado. Ele é o Deus que esteve contigo lá, no teu passado, nos desertos da tua vida. Deus estava lá com você, e não é agora que Ele vai te abandonar. Você pode fazer melhor do que isso. O que fazer, igreja, quando nos tornamos reféns de uma situação? O que fazer quando o filho está num leito no hospital do câncer, com a cabeça raspada, só o couro e o osso, esperando a hora da morte chegar? E aquela mãe ali do lado, sendo forte por ela e pelo filho. E ao mesmo tempo ela olha para ele e se sente impotente, refém de uma situação. E o que é que a gente faz quando não há mais nada a fazer? A gente espera em Deus. Amém ou não amém? Diz aí: você não orou? Você não clamou? Você não perseverou? Você não está aqui hoje, no último dia da campanha? Chegou a hora de você esperar em Deus. Espera no Senhor e confia. Espera no Senhor e não desiste. Espera no Senhor e persevera. Vencidos. O que fazer quando a gente está vencido pelo cansaço? Não há mais força para orar. Não há mais força para clamar. Não há força nem para adorar. A situação chegou no nível do extremo. O que é que a gente faz? A gente espera em Deus. É dele que vem o nosso socorro. É dele que vem a nossa providência. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Coloca aqui o livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Coloca aqui para mim. Livro do profeta Abacuque, tomara que não enganche.
capítulo 3, versículo 17. Então leia comigo. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, e ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia, e exaltarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha, o Senhor Deus é a minha, e farás os meus pés como os das servas, das corças, e me fará andar sobre as mais altas alturas. Aleluia. O Senhor é a minha força. Amém ou não amém? Então diga isso: o Senhor é a minha força. Nesse momento da minha vida, diante de tantas incertezas, diante de tantas tribulações e perseguições, diante de tantas injustiças, há uma promessa que foi feita ao meu respeito, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha força. O que tu fazes aqui, H? Quantas Hs nós temos aqui nessa noite? O Senhor está perguntando: o que é que você está fazendo com a sua vida? Olha em que ponto você chegou. Mas eu sou um Deus de misericórdia, H. Se você abrir seus olhos espirituais, você vai ver que a minha providência já chegou. Não é que ela ainda vai chegar, ela já chegou. Você pode dizer isso para quem está perto: a providência de Deus, ela já chegou. Ela já chegou. Você só precisa fazer uma coisa. Quem está me ouvindo aqui? Você só precisa fazer alguma coisa: dizer: Deus, abre os meus olhos espirituais. Você que está lá atrás, diga assim: Deus, abre os meus olhos espirituais. Você que está no meio, Deus, abre os meus olhos espirituais. Toda a igreja, Deus, abre os meus olhos espirituais. Tem uma fonte de água jorrando. Filho, o meu espírito é vida. Você lembra o que Jesus falou para a mulher samaritana? Se tu soubesse quem é esse a quem tu pede de beber, a que te pede de beber, tu me pedirias e eu te daria água viva. Diz aí: tem uma fonte de água hoje aqui. E Deus quer inundar a tua vida. Deus quer encher a tua vida. Você está me ouvindo? Essa água nos dá força para vencer gigantes. Essa água nos dá forças para atravessar desertos e vales. Essa água nos dá força para enfrentar o câncer, para enfrentar a crise. Alguém está me ouvindo aqui? Põe a mão no seu coração. Pastor Ala, sobe aqui comigo. Pastor João Paulo, sobe também. Põe a mão no seu coração. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que
Águas que curam. Águas que curam, que limpam, Por onde ele passar. onde ele passar. Então você diz assim: passa na minha vida hoje. Por onde o rio passar, Tudo vai transformar. tudo vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus. Leva a vida do próprio Então quem crê fala com força. Deus está nesse lugar. Então declare, chame por ele. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Muito bem, povo de Deus, estamos de volta depois da palavra poderosa, palavra abençoada com o pastor Márcio Prado. E é isso aí, gente, nós já estamos aqui nos minutos finais da nossa programação, já no ponto aqui de se despedir de você, mas amanhã, sexta-feira, estaremos de volta, a partir das 7 horas da manhã tem programa, tem Manhã de Bênção, começar a semana, começar o mês, começar o ano do jeito que tem que ser, né? Trabalhando pra Jesus, glória a Deus. Olha, mais uma vez o lembrete pra você, hoje, quinta-feira, não teremos culto, hein? Lá na Vila Peri foi cancelado o culto, tá bom? Por conta que nós já amanhecemos o ano cultuando ao Senhor, né? Na virada. Então, assim, vamos dar aí esse descanso aí, você vai ficar com a família. Então, assim, o nosso feriado aí, não é? Dia 1º de janeiro. Então, hoje não tem culto, foi cancelado especialmente, excepcionalmente, só hoje, quinta-feira, tá bom? Na próxima quinta-feira volta ao normal o nosso culto, a nossa campanha. Domingo agora, quero chamar a sua atenção, domingo agora tem culto, o pastor Márcio Prado vai pregar a palavra, não vai viajar o pastor Márcio Prado, ele costuma viajar tira a primeira semana aí do mês, né, do ano, primeira semana do ano para viajar, mas não vai viajar, tem culto, vai estar pregando a palavra de Deus, tá bom? Vai estar domingo agora pela manhã, na Vila Peri e domingo à noite no Maracanaú, pregando a palavra de Deus. Vamos começar o ano já pegando fogo na presença de Deus, ouvindo a palavra, consagrando a nossa vida, tá bom? Então aguardo você domingo manhã, Vila Peri, 8h30, Cônego de Castro, 19h20. Tem também na Vila Peri à noite, domingo à noite às 18 horas, Cônego de Castro, 19h20. E no Maracanaú é Rua 1, número 2024, Cágado, Ministério Nova Vida Maracanaú, 18 horas, pastor Márcio Prado no altar, pregando a palavra de Deus, tá bom? Então um cheirão pra você, Deus te abençoe, feliz ano novo, um ótimo ano pra você, que as promessas, que as bênçãos de Deus se cumpram na sua vida, na sua família, tudo de bom, cheirão no seu coração, fica na paz, até amanhã, aqui na programação do Manhã de Bênção, a partir das 7 horas. Um cheiro, fica na paz, tchau!